não sei qual será a maneira, mas da maneira que for, eu quero que Deus fale comigo. Todos de cabeça inclinada em reverência à sua palavra. Vamos receber o pregador. Deus continua abençoando, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos estão felizes nesta noite? Só o diabo que está triste, né? Todos os filhos de Deus se alegraram nesta noite, porque a presença do Espírito Santo está aqui, né? Você sentiu ele aí nesta noite? Sentiu o Espírito Santo passeando aí? Aleluia, é maravilhoso, né? Poder sentir a glória de Deus, chegar em sua presença, né? Amém? Isaías capítulo 6. Creio que Deus vai nos abençoar a partir da palavra também, porque como Ele abençoou através dos louvores, vai nos abençoar através da palavra. E o profeta diz na mensagem do quarto selo que nós temos que se entusiasmar e glorificar o Senhor com a palavra. Quando a palavra vem, que ela dá estímulo, ela faz nós glorificar, adorar o Senhor. Amém? Isaías capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: No ano em que morreu Osias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamava um com o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aleluia. Então disse: Ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábio impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, e com ela tocou na minha boca e disse: Eis que isso que tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificados estão os teus pecados. Amém? Senhor Jesus Cristo e bondoso Pai, é maravilhoso estar em tua presença, Pai. É bom este lugar, Senhor. Como Pedro, Pai, disse: é bom estarmos aqui, Senhor. É bom nós estar em tua presença, Senhor. E toda esta igreja do Deus vivo crê num Deus ressurreto, Pai, nesta noite. E que o Senhor venha nesta noite, Pai, e fala conosco, Senhor. Que, ó Pai, como João disse, é necessário que eu diminua e que ele cresça, Pai. E que o teu Espírito toma forma aqui nesta noite, Pai. Não é por força nem por violência, mas por teu Espírito Santo. E, ó Pai, o pregador pode pregar, Pai, mas se o Espírito Santo não desse ecoar lá na alma, Senhor, não adianta, Pai. Pai, que o Espírito Santo de Deus venha nesta noite, Senhor, e que este eco pode entrar lá na alma de cada um nesta noite, Pai. E que ao findar este culto, Pai, não haja nenhum fraco aqui, Senhor, e nem um doente, Senhor, e nem um triste, nem um abatido aqui, Pai,
mas que o Espírito Santo de Deus, Pai, toma o controle agora, Pai. Fica na torre do controle, Espírito Santo. E venha, Pai, repartir o pão da vida conosco, Senhor. No seu precioso nome nós o pedimos. Amém, Senhor. Amém. Poder assentar, irmãos. O meu título nesta noite é Entrando na Presença de um Deus Santo. O profeta pregou entrando em sua presença, mas entrando numa presença de um Deus Santo. Quantos já entraram na presença de Deus? Quando a presença de Deus vem, ela muda as coisas são mudadas. Amém? Quantos creem que Deus muda? Quando Ele chega, algo acontece. A presença de Deus, ela traz algo que move a nossa vida. Ela mexe com a nossa alma. Ela mexe com nossa estrutura. Ela mexe com o nosso sistema nervoso. Quantos já tiveram essa experiência? Tu fica num lugar ali, quando Isaías, nós podemos ver, Isaías era um profeta. E quanto tempo que ele era profeta e ele andava na presença de Deus. Mas um dia ele entrou na presença santa de um Deus santo. E aquilo, ele ficou num lugar terrível. O profeta desta era diz que muitas vezes a presença de Deus, ela vem muitas vezes para alegrar nossa alma. Ela vem para faz nós gritarmos, faz nós correr, faz nós dançarmos, faz nós pular de alegria, mas quando vem aquela presença santa mesmo na nossa alma, ela abala com a nossa estrutura. Ela chacoalha com nós, ela faz nós endireitar a nossa estrada. Ele vem e Ele nos corrige, porque Ele nos ama. Às vezes nós pensamos, mas a presença do Senhor tem que vir para nós se alegrar, para todo mundo glorificar, para nós ter um grande momento aqui. Mas às vezes ela vem lá na alma, no sutil, bem quieto, lá na tua alma e começa a bater. Aquela campainha na tua alma, no teu coração, e pedindo para você que Ele é um Deus santo e Deus só habita onde há santidade. Deus não habita onde não há santidade. Porque Ele é um Deus santo, Ele tem que achar um coração limpo, uma alma limpa para Ele habitar. Ele está procurando, lembra em São João 4, nós somos verdadeiros adoradores. E Deus está procurando adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E o Pai procura os tais que assim o adorem. Com um verdadeiro coração e alma rendida ao Senhor. Amém? Quantos creem nesta noite? Só que a presença de Deus, ela muda a nossa atitude, ela muda tudo em nós. Das vezes você está indo naquela direção e a presença de Deus vem e faz você virar naquela direção e dizer, ó, o caminho é lá, você tem que voltar para lá. Ela vem forte em nossas vidas. Mas eu estou com a mensagem aqui em sua presença. Em sua presença, ali em Êxodo, capítulo 19 em diante, Moisés, ele estava na presença de Deus, ele sempre falava com Deus, ele subia diante da presença de Deus, mas muito ali murmurava, o povo murmurava, diz, Moisés pensa que só ele é santo, e que só ele pode falar com Deus, e Moisés nunca tinha dito ao povo que só ele era santo, e que só ele podia falar, e o povo questionava, e Moisés chegou uma hora, Moisés disse, então vamos, Senhor, que o Senhor fale com o povo, que o Senhor venha e fale com todos nós na congregação. E daí Deus disse, mas o povo não suporta a voz de Deus. Quando Deus vem na presença santa de Deus, ela vem com uma presença que só quem conhece a presença de Deus sabe contar o que é. É um lugar terrível. E daí o Moisés disse, então, Deus, então santifique esse povo, que eu vou falar a esse povo. Êxodo 19. Capítulo 19, versículo 17, 19 em diante. E Moisés consagrou o povo, e quando Deus veio no Monte Sinai, que Deus vem para falar com o povo, Deus vinha e falava com Moisés, e Moisés,
ele podia ouvir a voz de Deus, porque ele tinha um suporte, uma estrutura, o profeta, para receber a presença de Deus. E Moisés ouvia a voz de Deus e ele transmitia. Mas o povo queria chegar na presença de Deus, e Deus então santifica o povo, que no terceiro dia eu vou falar com o povo. E daí diz que veio a presença de Deus, diz o profeta nesta mensagem. E quando Deus começou a falar, que começou a tocar a trombeta, o sonido de buzina ali, diz o profeta, diz que o povo começou a tremer e cair mortos no chão e não aguentavam, não suportavam a voz de Deus. E eles começaram a gritar e dizer: ó Moisés, fale tu com Deus e nós ouviremos de você, Moisés. E Deus, disse o profeta, desde aquele tempo para cá, Deus nunca mais falou diretamente ao povo, senão através de um profeta. Sempre Deus envia através de um profeta, quando ele vem falar, porque o povo não consegue suportar a voz de Deus. Amém? Olha aqui em Êxodo. Porém, quando Deus desceu no topo do monte Sinai, todos ficaram em chama e fumaça, estavam movendo atrás disto, como uma fornalha, e a voz de Deus trovejou. Israel caiu como morto. Homem na presença de Deus compreende que ele é um pecador. Quando Deus vem, tu não tem como tomar atitude diante da presença de Deus. Tu é o Senhor, miserável homem que sou, como disse Paulo. Quem sou eu, Senhor? Na presença de um Deus santo, quando ele vem, o povo caía morto no chão por causa daquela presença de Deus que vinha sobre o povo, sobre a congregação. Amém? De acordo com a lei, eles tinham trazido os mandamentos e tudo quanto Deus falou. Moveram totalmente na presença dele. Compreende que eles estavam corretos. Havia algo que estava faltando, porque eles estavam na presença de Deus. Sim, eles disseram que fale Moisés e não Deus, para que nós não moramos. Quando a presença de Deus vem, gritar, pular, glorificar é bom. Emoções, sensações, eu gosto disso e você gosta, a igreja gosta, nós gostamos dela. Mas quando a presença de Deus troveja em nossa alma, meu amigo, ali tu fica você e Deus. E não tem, é um lugar terrível para estar. É um lugar difícil na presença de Deus. Você está se perguntando nesta noite, né? Qual é esta presença? Em Lucas capítulo 5, no versículo 8, o apóstolo São Pedro um dia esteve na presença de Deus. Quando ele era um homem muito teimoso, um homem de grande influência, grande poder, como entendemos, ele era como um valentão, um notável, um pescador. Porém, quando ele viu o milagre de Deus realizado, porque um homem comum, como poderia o qual ele reconhecer naquele ocasião, que isto requeria mais do que um homem, para lançar todos aqueles peixes na rede onde ele estava. Como toda a sua educação, com todo o seu conhecimento de pesca, havia pescado a noite toda, nem mesmo tinha pego nada, mas ouviu alguém dizer: lança a rede. Pedro, treinado para ser um pescador, conhecia o mar, conhecia o rio, sabia onde é que tinha peixe, a noite inteira pescando, e não pescaram nada. Mas quando ele viu aquele que vinha e disse: lança a tua rede para o mar, lança. Quando ele começou a puxar, ele tinha uma multidão de peixes. Ele compreendeu que ele era um homem pecador. Ele disse: aparta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E disse isto, São Pedro, na presença de Deus, rogando a Deus: aparta, Senhor, a tua presença, porque eu reconheço que sou homem pecador. Ele clamou, ele disse: Senhor, se aparta da minha presença, porque eu não sou digno. E ele andava com Jesus, ele comia com Jesus, ele dormiu com Jesus.
E ele não sabia o que era a presença de um Deus santo aí. E o profeta, tem muitos que dizem, eu vi a presença de Deus, eu senti arrepio, eu senti um calafrio na coluna, eu senti algo que moveu o meu viver. Ele disse, deixa passar esse calafrio na tua coluna e vamos ver se foi Deus mesmo ou não. Se é Deus, a tua vida, ela começa a mover, tu tem que mudar. Você muda a tua atitude de um pecador para um homem limpo, santo. De uma velha vida miserável para uma vida nova diante de Deus. E o profeta nesta era diz, nenhum homem que deu uma olhada para Jesus Cristo e viu as dores dele no Calvário, ele pode ser a mesma pessoa. Algo tem que mudar lá dentro. O profeta diz, aquilo que contamina a maçã não é o picada do sabiá, é o bichinho que está dentro da maçã. Muitas vezes, mas eu senti um arrepio, eu senti uma sensação, mas e a tua vida está condizendo com aquilo que você está falando? Se a tua vida não está preenchendo com a Escritura, você está só sendo um ator. Você é algo que você não é fabricado, crente fabricado que não tem nada de Deus. Porque dons e vocações são dados sem arrependimento. Uma moça falou para mim um dia que Deus me usou para dar uma profecia para uma irmã e tal, e começou a contar a história. Eu dei uma olhada para a moça, as unhas pintadas de vermelhas, o lábio cheio de batom, daquele jeito, aquela maneira imunda. Diante de Deus, aquilo, se um santo que nem os apóstolos aqui não conseguiu permanecer, uma pessoa imunda como essa pessoa dizer que recebeu a presença de Deus, que pôde entregar uma profecia para alguém. Eu dei uma olhada e pensei, a pessoa tem que ser aquilo que está por dentro, você não pode ser aquilo que você não é lá na tua alma. Tem que ser aquilo que está lá dentro, que fala mais alto. Aquele homem interior. Nós olhamos o homem de fora, mas está muito lindo, está bonito. Vai que vai, e vai que vai. Dá uma olhadinha lá dentro. A hora tu tem que parar e dar uma olhada lá dentro da tua alma. Porque o profeta diz, um dia nós vamos ter que estar diante da presença de um Deus santo. Ou mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que encarar a verdade. E você não pode enganar a tua consciência. Tem duas forças aqui, lutando aqui, e duas lá aqui dentro. E tu pode ir aonde você for, mas você nunca conseguirá enganar a tua consciência. Há uma voz na tua consciência que fala que você não está bem. Me veio essa inspiração na quarta-feira de manhã. Eu chorei, irmão. Eu me senti o homem mais miserável da terra, quando me veio essa inspiração para falar em sua presença santa. O profeta pregou uma mensagem, uma aproximação diante de Deus. Ele disse, se nós tivéssemos que ir diante de um advogado, está diante da presença do advogado, nós já vamos com reverência, porque nós estamos diante de um advogado, Quando nós temos que encarar o juiz, nós vamos tremendo diante do juiz, porque nós não podemos mentir lá. Diante de um tribunal, você não pode mentir. Você chega tremo diante de um juiz aqui da terra, tremendo, porque tu tem que encarar um supremo juiz. E quando Deus vem sobre nós, então, igreja, que tu tem que encarar um Deus e tu fica ali, e não tem saída. Tu olha, vou para cá, vou para lá, para onde vou eu? Como disse Pedro, para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna, não tem saída para nós. Nós temos no brete, nós temos que ajustar, puxar o cinturão. É hora de nós pegar e botar a coisa em prática e ser verdadeiros.
Pedro disse: não pode um homem normal, tanto peixe numa rede dessa forma. Sendo um pescador, ele conhecia toda a tática. Paulo, um homem que estava ali também indo na presença de Deus, ele disse: ai, eu sou um homem miserável, miserável homem que sou. Ele estava indo para perseguir os cristãos lá no caminho de Damasco, em Atos 9 ali, quando Deus derrubou ele do cavalo, aquela coluna de fogo derrubou ele do cavalo de rosto no chão, e Paulo caiu de rosto no chão e olhou: quem és tu, Senhor? Quem sabe o Senhor olhou: agora tu sabe que eu sou o Senhor, né? Na presença de Deus não escapa nada. Nada. Não vai escapar na presença de Deus. O irmão Peregrim pregou uma certa vez, eu não me lembro aonde, ele disse que o profeta, eles tinham uma balança de precisão. É uma balança de precisão que você pegava um pedaço de papel, rasgava um pedaço do papel, botava ali na balança de precisão, e a balança registrava o peso do papel. E ele fez o risco de caneta no papel e pesou na balança, e a balança registrava o peso da tinta daquele risco, aquela balança de precisão. E o profeta disse: se o homem tem aqui na terra uma balança desta forma, e na balança de Deus, quando nós tiver que chegar ali, vão colocar na balança, meu amigo. Ai de mim, por isso que Isaías diz: ai de mim, Senhor, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábio impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Eu estava vendo quarta-feira o pastor Febrônio pregando ali. O irmão ele pegou uma bonequinha e foi, aquele tempo passou e foi, mas a campainha aqui na consciência começava sempre a dar aquela batidinha, sempre na consciência. Ele disse: mas um dia eu vou voltar lá e vou devolver a bonequinha, eu vou pagar. E disse que foi, passou anos e anos, e um dia ele chegou lá e foi lá e pagou aquela bonequinha. E ele contou mais outras histórias. E nós, muitas vezes, né, irmãos? Muitas vezes nós queremos caminhar e ir correndo. Mas tem hora que você tem que parar e fazer uma avaliação. Parar, examinar tudo, olhar para dentro de você. Aquele homem que estava morrendo no hospital, ele disse: como vocês lêem, pastor Febrônio, as escrituras na hora da ceia? Examine o homem a si próprio, a si mesmo. Ele disse: se o homem não examinar a si mesmo, ele não reconhece quem ele é. Quando o homem estava morrendo lá no hospital, o pastor Febrônio chegou e disse: mas tu está num estado miserável, homem. Pior que isso tu não vai ficar. E quando eu vou lá para Goiás, eu vou ficar uns tempos para lá, quando eu voltar, quem sabe Deus já tenta levar. Tu não tem nada que acusa a tua memória, a tua consciência aí? Ele pensou que ele tinha pegado um dinheiro emprestado e tal coisa, e aquilo começou. Ele disse: mas eu deixei escrito em tal e tal lugar, e pedi para os meus filhos ir lá acertar essa conta. E foi. O profeta disse: todos os nossos pecados um dia desses vão chegar diante de nós. Esse Deus santo que eu estou falando. Não é na presença de um juiz, não. Todos vão chegar ali diante de um Deus. O profeta diz: se nós não acertar a nossa vida, porque agora ele é nosso advogado. Ele pega a tua causa, ele advoga qualquer causa. Porque ele está no trono da misericórdia. Ele está no sangue ainda. Ele é advogado nesta noite. Mas esse advogado um dia vai ser juiz. O profeta desta era conta uma história de um homem que ele estava indo numa carroça, e a carroça disparou com os bois, e ele estava indo para cair no espinhadeiro, e diz que aquele homem correu, atacou os bois e salvou a vida daquele menino. Era um menininho. E diz que salvou a vida daquele menino. E daí diz que os anos foi passando,
Diz que aquele se tornou um homem e diz que cometeu um homicídio, matou um ali, e daí foi para o juiz e condenado, e aquele que salvou a vida dele agora era juiz lá no trono. Daí diz que ele foi para o trono para ser julgado, e lá diz que saiu a sentença: você está condenado para a morte. E daí disse ele: ô juiz, ô senhor juiz, para aí, dá licença, o senhor me conhece? Ele disse: não sei se eu te conheço. Ele disse: eu sou aquele menininho que dentro da carroça que estava indo para cair naquele despenhadeiro lá, e o senhor salvou a minha vida, lembra? Ele disse: eu me lembro, você é esse menino? Sim, eu me lembro. Ele disse: por favor, juiz, salva a minha vida mais uma vez. Ele disse: não, lá eu fui teu advogado, agora eu sou o juiz aqui eu tenho lei para cumprir. E assim é Deus. Deus fala, mas a Bíblia diz: nem sempre o Espírito de Deus vai contender com o homem. Tem um momento que Deus se cala, enquanto você não pode enganar a tua consciência. Amém? Aquela continha está lá para você acertar, está te esperando. Aquilo que você trapassou, enganou, está lá te esperando. Um dia você vai ter que ter um Peniel lá. Deus falava na minha alma: é duro ter que falar essas coisas. Mas o profeta disse: eu nunca trouxe uma pregação para vocês se eu primeiro não tivesse passado por um caminho. Ele diz: primeiro eu passo nesse caminho, e eu olho e digo: agora vocês podem vir porque é seguro. O irmão Brando disse: eu nunca passei, nunca vim com uma mensagem dizendo: olha para aqui para mim. Ele diz: eu sempre chamei vocês dizendo: olhem para o Senhor Jesus Cristo, olhe para Ele. Amém? Isso aqui não é lavagem cerebral, isso aqui é verdade. E você está se perguntando, eu tenho certeza que a tua consciência, tua alma está falando com você. Aquele dia, pastor Davi, que pregou sobre o vírus do pecado, aquilo foi uma mensagem, irmão, do céu. O pecado é uma lepra. Eu estava pensando, se tu ali na colônia tu ia carpir o inso, o mato, se você dá uma enxadada e arrancar, cortar ele, dá uma chuvinha, amanhã depois ele está lá com o broto assim de novo. Ele começa a brotar, tu só atorou, deu uma cobertada no mato, botou terra em cima, mas daqui a pouco tu vai lá, está brotando de novo. Mas quando tu pega a enxada e dá uma enxadada e arranca lá na raiz, salta, levanta a raiz para cima. Mas tu vai lá, aquele inso morreu, está morto, murchou, secou, torrou, até a raiz. Tem hora que você tem que dar uma enxadada no pecado, ir lá e arrancar lá dentro da raiz e virar ele para cima. Senão não adianta, se tu cobrir, só dar uma enxadadinha e cortar ele vai brotar de novo. Estou te falando. Na presença de Deus, não. Você lembra que o profeta diz nessa mensagem de Daniel Cury, era um grande evangelista aqui na terra, um pregador, e diz que ele partiu desta vida e foi, disse: chegou lá no livro, olha o nome do Daniel Cury, do grande evangelista Daniel Cury. E pegaram o livro ali, não tem nem o nome de Daniel Cury aqui. Mas eu preguei a palavra, eu fiz milagre, maravilha, fiz tudo lá e... Diz: tu vai ter que apelar para o trono branco, é a única solução para ti. Não tem, aqui não está o teu nome, como que tu vou deixar você entrar? E daí diz que Daniel Cury ia dando um passo diante do trono branco, e cada passo que ele dava diante do trono, diz que mais aquilo condenava ele. Diz que uma voz saía do trono: ô Daniel Cury, tu nunca mentiu lá na terra?
Menti, Senhor. Lá não tem como nós dizer, não, menti, não menti. Tu nunca trapassou ninguém? Tu nunca foi um trapaceiro lá embaixo? Fui, Senhor. E tu nunca fez coisa que era... Fiz, Senhor. Não tinha como, porque na presença de um Deus santo, e cada vez que ele disse, agora é só uma rajada para mim, não resta mais sacrifício. Estou perdido. Eu não quero ir para trono branco. Eu quero consertar aqui. Eu nem que eu tiver que cair de rosto no chão com lágrima, mas eu prefiro a graça, a misericórdia do que o juízo de Deus. Quando nós chegar diante de um Deus, de um juiz supremo, autoridade, aí, meu amigo, quem sabe você vai pensar, quantas oportunidades que Deus me deu e eu não fui lá pegar arrancar lá na raiz. Deus falava comigo essa semana, eu tive um Peniel com Deus. Eu atravessei o vale. E quando o pastor dizia aqui, eu não estou aqui para brincadeira, eu dizia, eu também não estou, esta mensagem está comigo. Eu gosto de mensagem que diz que eu estou mal, que eu estou errado. Essa mensagem com tapinha nas costas, assim, dizer, vai, tá tudo bem, vamos manter a aparência, aquela mensagem clássica. Não, é coisa boa quando o pregador vem, ele não tem filho, não tem esposa, não tem parente, não tem ninguém. Ele preza a verdade. Não tem neto. Quando Deus chama um homem na mensagem, uma libertação total, o profeta diz, ele equipa esse homem. Mas esse aí não vai dar pregador, esse aí não sei o que vai ser, esse aí não vai. Se Deus te chamou, meu amigo, irmão, Ele vai capacitar você, Ele vai botar algo em você como pregar, diz o profeta. Ele vai botar algo em você como pregar. Não, eu estou preocupado, será que eu... Ele disse, se Ele te chamou para ser um professor, Ele vai te dar como você saber ser um professor. Ele vai te equipar. Ele equipa os seus homens. Ele tem homem equipado, ele tem homem de calibre. Ele não tem homem que cocheia em dois pensamentos. Lembra que Elias disse, se vocês creem que Baal é Baal, creem em Baal. Mas se vocês creem que só o Senhor é Deus, então vocês parem de cochear em dois pensamentos. E chegou a hora da verdade. Chegou a hora, nós não temos mais aqui. Uma vez nós dizíamos, mas aquele tempo, agora nós temos na finaleira. Temos na finaleira. Agora chegou Apocalipse 22, ali, 18 em diante, que é sujo mais sujo, que é santo mais santo, e agora chegou a hora de nós chamar a Escritura para dentro de nós e dizer, agora é a palavra na terra mais uma vez. É Deus, é a deidade na terra aqui mais uma vez. É um Deus santo exigindo uma igreja santa. Me veio a inspiração, o pastor Davi dizer, reconstruir o altar. O teu, estou falando de você, de mim, do Lutero, de você. Examine a você. Chegou a hora de nós começar a reparar o nosso altar. Deus não vem em altar pintado, manchado, imundiciado. Deus, Ele vai vir num altar limpo, que Ele possa habitar e dizer, aqui eu tenho prazer de habitar. Aqui eu tenho prazer no meu filho, na minha filha. Esse é o meu representante na terra. Esse aí nem estava na... João, Apocalipse 1, versículo 17, João, um apóstolo, um homem de Deus, um homem limpo que vivia diante de Deus, o grande São João Apocalipse, quando foi mostrado a visão, ele olhou, ele ouviu uma voz falando com ele. E ele voltou para olhar a voz e ele viu 7 castiçais dourados. E um de pé no meio dos 7 castiçais. Dourado e com cabelo como de lã, olho como de chama de fogo, pé como pilares de latão. E ele estava cingido com um cinto dourado ao redor do seu peito,
e ele era chamado a palavra de Deus. E quando o grande João havia caminhado com Cristo, reclinado sobre o peito com ele, havia feito todas as coisas, e disse: esta manhã o ministério de Paulo excede qualquer um deles aqui. Depois que João havia caminhado com Jesus, olha a igreja, conversado com Jesus, dormido com Jesus, comido com Jesus, e quando ele viu aquele estado glorificado, ele disse que caiu como um homem morto. Você desbruçou e homem morto. Na presença desse Deus não adianta. Um grande homem como João, um grande homem como este, a Bíblia diz que em Apocalipse, capítulo 1, e caiu como se fosse um homem morto, e depois de 3 anos e meio de companheirismo com Cristo, foi o escritor da epístola, escreveu após e começou com ele comeu com ele à mesa, dormiu com ele na cama, tinha companheirismo com ele, qualquer que ele, mas quando ele voltou para ver, teve mais vida deixado nele, não deixou mais vida nele em João, e ele caiu como se fosse um homem morto no chão. Na presença desse Deus que nós vamos ter que encarar. Eu quero a misericórdia. Amém? Eu não quero apelar. Então, na presença desse Deus, até eu escrevi aqui, na presença de Deus, Paulo disse: miserável homem que eu sou. Na presença dele, Pedro pediu que Deus se apartasse dele, porque ele disse: eu sou homem pecador, Senhor, aparta de mim. Moisés, quem sabe quanto já tinha sentido a presença de Deus, vivia, mas quando Moisés chegou na sarça diante de um Deus santo, na presença de Deus, a sarça queimava e não se consumia aquele fogo na sarça, e Moisés se aproximou da sarça e vinha chegando, e uma voz da sarça trovejou: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é santo. Porque ele estava diante de um Deus santo. E o profeta disse: não é homem santo, mas é um Deus santo numa igreja santa. Amém? Moisés se humilhou diante de Deus e tirou a sandália e foi humildemente diante de Deus, porque ele reconheceu que não era nada diante de Deus. Amém? E ali onde é que nós lemos na Bíblia, ó, Isaías, já anos e anos caminhando, era profeta, mas quando ele seguia sempre Uzias, a influência de Uzias, o rei, eu tenho que estudar a influência do rei. Mas quando o rei partiu, o rei Uzias, que foi ferido com lepra, que ele transgrediu os mandamentos, ele passou da linha dele, do território que ele tinha que passar, passou do posto de dever, ele foi morto. Mas daí Isaías se preocupou. Isaías viu a visão, pregava a palavra. Isaías pregava. Isaías era um pregador, ele não era um homem comum aí. Não. Isaías teve uma visão. Ele tinha visão, era um homem que pregava a palavra, era um ministro. Isaías era um homem santo. Mas um dia, estando no templo, caiu num transe e viu a glória de Deus. E ele viu os anjos com suas asas sobre as suas faces, com 2 asas em suas faces, com 2 asas cobrindo os seus pés e com 2 asas voando e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E ele clamou e disse: ai de mim que vou perecendo. Mas não era pregador? Não era um homem que pregava, não era um ministro? Era, mas nunca tinha entrado numa presença santa como aquelas pessoas. Quando ele entrou naquela presença santa de Deus, ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábio impuro, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios.
Mas os meus olhos viram um verdadeiro rei agora. Ele tinha Uzias como a influência dele, eu olhava para Uzias. Mas quando ele foi lá para o templo, Deus chamou Isaías e disse: agora tu vai ver o que é um verdadeiro rei, Isaías. Tu está seguiu Uzias todo dia aí, pensava que era um grande rei. Agora tu vai ver o que é um rei de verdade. E quando ele foi lá no templo, que os anjos, ele viu os anjos, arcanjos, querubins ali diante da presença de Deus, com 2 asas cobria a sua face. Reverência, diz o profeta. Com 2 cobriu os seus pés, humildade. Diante de Deus tu tem que chegar com reverência, humildade e respeito. E com 2 voava em ação e clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E ele diz que toda a casa tremia. Movia, porque a presença da glória de Deus descia ali, movia aquele templo com a presença de Deus Santo. Amém? E muitas vezes eu olho a igreja, aquela presença de um Deus Santo em nosso meio, quando Ele vem mesmo, Ele se derrama, a gente vê aquela presença assim, ó, tremendo aqui. Não é o culto de fada. Não é real, Jesus Cristo é real. Ele é verdadeiro e Ele não falha com sua palavra. Aquela presença de Deus. Já estou encerrando. Jacó. O homenzinho que Jacó era, mas só que era amado do Senhor, né? A sorte dele, o profeta, que era graça, 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 o tempo todo com Jacó. E foi a graça que salvou ele. E com nós também é graça, 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 graça. Diz: eu não sou o que eu devo ser, mas o que eu era eu não sou mais. E graça, e graça. Mas um dia Isaú, irmão dele, disse: vamos ter uma série de contas, seu miserável. Tu foi trapaceiro, suplantador, mentiroso, enganador, e você fez trapaça, e foi muito bem até agora, mas agora tu vai ter que encarar o Isaú, que vem lá com 400 homens, e vem tudo com espada ali, vem. E daí Jacó, que lugar terrível, irmãos. Se você nunca passou por um vale, um dia você vai passar ainda. Tu olha, tu está num brete. Olha para lá, não sai, para cá não sai. Para trás está trancado, que nem lá no faraó, lá o Israel, para passar o mar. Ele só tem que olhar para frente. E daí você encara a Deus, ou você vai ser um enganador, um suplantador, um mentiroso a vida inteira. Você até ajeita uma coisinha assim, na tua mente. Tá normal, tá bem, beleza, tá bom. Mas quando a tua consciência começar a bater aquela campainha, até que ela vai batendo não é muito, mas tem uma hora que ela vai disparar. Começa a disparar. Alerta, alerta, alerta. E daí você, e agora? Eu estou num lugar terrível aqui, pai. E disparou a campainha e eu tenho que... E ele pensou: vou ter que encarar o Vale de Jaboque. Que lugar, homem do céu. E ele chegou, é o Vale de Jaboque, eu vou morrer. E tem hora que nós temos que fazer inventar a nossa vida, antes do arrebatamento, agora. E daí ele passou o Vale de Jaboque, ficou ali, e quando o anjo desceu, ele disse: agora é a minha vez. Até aqui eu fui esse homem, mas daqui para frente eu não vou ser o mesmo homem. E ele se agarrou no anjo e ficou ali, e eu quero a minha bênção, me deixa a minha bênção, porque, até aqui as minhas tramas, as minhas maracutaias aí, que nem diz o gaúcho, deu certo. Mas agora caiu, agora a máscara arrancou da cara do Satanás. E daí tirou a máscara, agora eu vou ter que encarar. E ele se agarrou o anjo e disse que a noite inteira, não foi 1 hora, diz o profeta. Tem hora, irmão, o pastor Davi, nós temos que passar uma noite inteira cerolando sem sono. Sai o teu sossego, o teu sono sai de você. E daí, meu amigo, não tem tu correr. Uma hora nós vamos ter que encarar o vale. É um peniel, disse o profeta, que Jacó teve um peniel com Deus, que quer dizer, eu vi a face do Deus Todo-Poderoso e a minha vida foi mudada.
Ele teve uma conferência, ele se agarrou no anjo a noite inteira. Ele disse: não, eu quero sair daqui um novo homem. Eu tenho que sair daqui um novo homem, uma nova criatura. E diz que ele se agarrou no anjo e o sol começou a raiar de manhã cedo. E o anjo disse: me solta, Jacó, que eu vou ter que ir. Jacó grudado. Não, agora aqui é a minha única oportunidade, é a minha última oportunidade. E daí diz o profeta, até eu acho que ele fala nessa mensagem, né? Sua presença. Ele diz que ali não foi a dor mais forte quando o anjo meteu a espada na conjuntura da coxa dele. Quando ele disse: como que é teu nome? Meu Deus do céu, quando Deus chamar pelo teu nome, meu amigo, que Deus ir atrás de você, a coisa vai mudar. Mas daí você vai ter que encarar ele de frente. Quando diz: como que é o teu nome? Eu sou Jacó. Que a palavra Jacó queria dizer trapaceiro, mentiroso, samplantador. Ele fazia cada maracutaia lá na água, até para sair os bezerros maiados, né? Para ele lograva o sogro, e foi bem, até uma altura foi. Mas quando ele chegou lá, mas ele agarrou no anjo e disse que o sol começou a raiar. E o anjo disse: me solte, me largue que eu tenho que ir, ao sol raiando, eu tenho que ir. E daí disse que ele não largava, o anjo deu uma pontada na coxa dele. Jacó, o anjo, e o Jacó velho agora manqueando. Saiu manqueando, agora sim, eu tive na face de um Deus Todo-Poderoso. Tem hora que você tem que manquear. Eu sou isso aí mesmo, Senhor. Eu não posso enganar minha consciência, minha alma. E daí você chega diante de Deus. Mas quando ele saiu, diz que Esaú vinha feroz, né, que nem nós temos. Quando ele olhou para Jacó manqueando. Quem sabe? O Esaú olhou: meu Deus do céu. E ele disse: agora eu vim para nós ter um acerto de conta aí, agora todo esse estado aí, eu vejo a presença do Deus do nosso Pai aqui, e eu não posso te fazer nada, eu não posso ferir você, homem. Foi lá e abraçou Jacó e... aleluia! E abraçou Jacó e amou Jacó, porque quem é amado de Deus, ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Ninguém pode tocar no ungido de Deus. A unção faz a diferença. Fique de pé nesta noite. Senhor Deus, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, eu pude explanar nesta noite, Senhor. Não sei se foi bem do jeito que o Senhor desejava, Pai, mas eu coloquei a Tua palavra, e a Tua palavra ela não volta vazia, ela tem endereço nesta noite. Eu tenho convicção na minha alma nesta noite que esta palavra tem endereço, Senhor. Pai, eu sei, Pai, que nós somos homens debilitados e fracos, Senhor, mas nós temos um advogado nesta noite. Nós temos um que está intercedendo por nós nesta noite. E Ele está aqui nesta noite. Santo, poderoso Deus, Ele está aqui nesta noite com a presença de Deus, para mover na alma. Ele quer ecoar na alma, no coração de cada um de nós nesta noite. Tem alguém aqui nesta noite que você quer um renovo, quer um acerto com o Senhor Jesus Cristo, e você quer vir nesse altar? Eu dou uma oportunidade para você. Você pode dizer: ele pregou, mas não deu oportunidade. Há uma oportunidade neste altar. Esse aqui não é um altar de homem, é um altar de Deus. É na presença deste Deus que nós estamos aqui nesta noite. Se há alguém que a tua consciência, a campainha está batendo, tocando, e você quer vir nesta noite, há uma oportunidade aqui nesta noite. Você está preparado se o Senhor te chamar nesta noite? E ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, e que destino há de ter tua alma? E qual será no futuro teu lar? Tu tem convicção que você está pronto, preparado?
Aleluias. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Tem alguém aqui nesta noite que você quer se batizar em nome de Jesus Cristo para perdão dos teus pecados, e Deus está tocando na tua alma nesta noite? Venha à frente do altar, nós vamos orar por você. Tem alguém que quer o batismo recebendo o nome de Jesus Cristo na tua vida? Venha à frente em nome de Jesus Cristo. Se Deus está tocando na tua alma e no teu coração, não tem ninguém? Tem alguém nesta noite que você está sofrendo com opressão ou com perturbação nesta noite? Venha na frente nesta noite. Venha em nome de Jesus Cristo. Você está sofrendo, você tem perturbação, esse mal, esse diabo te incomoda. Mas aqui é o fim nesta noite. Acabou. Se você der um passo de fé nesta noite, feche os olhos, irmãos, em reverência ao Deus Todo-Poderoso. Há alguém aqui que precisa de Jesus? Venha. Não, você não está na presença de homem. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Você perde o sono de noite. Se você fazer uma confissão correta nesta noite, esse mal vai te deixar aqui nesse altar nesta noite. Eu não estou usando emoções aqui, sensações. No teu lar, não está bem na tua casa, no teu lar, Ele é o Deus que pode fazer essa paz voltar para o teu lar, para a tua família. E Ele está aqui nesta noite, na forma do Espírito Santo. Vem, em nome de Jesus Cristo. Esta história tem que acabar aqui nesta noite. Deus está aqui nesta noite e Ele quer mudar a vida nesta noite. Se você tiver coragem de vir e confessar diante de Deus, vai mudar a tua vida. De hoje para diante vai mudar. Você faz voto de ser fiel, de ser, e você não consegue, mas nesta noite você venha que você vai conseguir. Você tem uma doença que te incomoda e você quer receber a cura divina? Aleluia. Vem a oportunidade nesta noite. Eu tenho convicção da minha alma. Esta enfermidade vai ter que ficar aqui, ó. Ela vai para o sangue, vai ser apagada, vai ser desmanchada esse demônio. Glória a Deus. Mas tem mais pessoa que Deus está falando aí. Essa mensagem me veio na quarta-feira pela manhã. Eu disse: Senhor, quem sou eu para trazer uma mensagem como esta? Mas Ele me comissionou. Ele é provedor também. Você precisa. Ele é o provedor nesta noite. Ele é pai de órfão. Se você está abandonado, Ele é o teu amigo, é o teu consolo.
sou tão falho, sempre quero ter razão, mas dependo da tua graça. Senhor, quero teu perdão. Eu quero te honrar. Eu quero te adorar. Por onde quer que eu vá, eu quero te exaltar. Senhor, quero voltar ao meu primeiro amor e nunca mais deixar a chama se apagar. Outra vez estou aqui, vim me humilhar, quero me arrepender, consertar o meu altar. Pai, eu sou tão falho, sempre quero ter razão, mas dependo da tua graça. Senhor, quero teu perdão. Eu quero te honrar. Eu quero te adorar. Por onde quer que eu vá, eu quero te exaltar. Senhor, quero voltar ao meu primeiro amor e nunca mais deixar a chama se apagar. Eu quero te honrar, eu quero te adorar. Por onde quer que eu vá, eu quero te exaltar. Senhor, quero voltar ao meu
Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Cristo com o nosso coração, com a nossa força, pois Ele merece toda a nossa adoração. Graças a Deus. Glória a Deus. Receba, Pai, a gratidão dos teus filhos, pois sabemos que o Senhor tem estado, ó Deus, trabalhando com cada um de nós. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela misericórdia, obrigado pela palavra que o Senhor tem nos enviado, porque o Senhor se importa conosco, Pai. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Tem a irmã que quer se batizar, uma que veio aqui lá atrás, tá ela. Tem um que quer falar com o Senhor. Sim. Tem uma irmã, como disse o irmão Lutero, que deseja batizar, e alguém também quer falar conosco. Após o culto, vocês podem nos procurar ali. Eu peço que vocês sentem um pouquinho. E eu penso que não precisa nem comentar, que ouvimos muito bem claro, mas somente uma pequena história parecida com a que o irmão Lutero contou, para ilustrar. Que um certo homem cometeu um delito e então ele fugiu do convívio da cidade, foi lá viver, trabalhar numa fazenda e vivia por lá. Não podia vir para a cidade porque sabia que a polícia, quando pegasse, o prenderia. Mas a história conta que um dia chegou alguém lá pela fazenda, bem arrumado, vamos dizer assim, um bom carro, com uma gravata. E ele começou a conversar com aquele homem e sentiu segurança no homem e se abriu. Disse: pois é, eu vivo aqui nessa fazenda, não posso ir para a cidade, porque se a polícia me pega, eu serei preso, porque eu fiz isso, 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 isso. E aquele homem, então, era um advogado. E ele disse: aqui está o meu cartão, me procura lá na cidade que eu vou fazer um recurso, né, para te defender. O homem guardou aquele cartão, vamos dizer, esqueceu. E um dia ele lembra do cartão e achou o cartão, doutor fulano de tal, vamos dizer assim, Erechim e tal. E ele pensou: hoje eu vou pôr fim no meu dilema, vou procurar aquele doutor. Chegando na cidade, procurou pelo doutor, encontrou, e ele disse: o senhor lembra de mim, doutor? O senhor falou comigo há um tempo atrás sobre aquele crime que eu cometi? Ele disse: sim, eu lembro. Então, vim lhe procurar. Ele disse: pois é, naquele período eu podia sim te defender, porque eu era um advogado. Hoje, infelizmente, eu vou precisar te prender, porque eu sou juiz. E ele recebeu voz de prisão. Será que isso não ilustra perfeitamente o que temos ouvido por dias e dias e dias? Alguns ouvem e vêm ao advogado e têm a causa perdoada, né? Às vezes vermelha o rosto, às vezes tem que pagar um preço, como disse o irmão Lutero, às vezes perde noite de sono. Mas vai lá e vai recolhendo, quer dizer, vai atrás de onde você errou. É duro, mas há ainda perdão, há uma chance. Mas um dia esse mesmo advogado que está disposto para cada um de nós, ele dirá: hoje eu sou teu juiz. Você ouviu. Eu duro, irmãos, que todos nós um dia se depararemos com a nossa vida do outro lado. E muitas vezes eu penso, quando estou falando a alguém sobre o Evangelho, e a gente sabe que boa parte rejeitam,
Como já contei aí, de pessoas agradecer via mensagem pela preocupação do pastor, mas dizer, mas eu decidi isso mesmo. Quer dizer, estou indo, mas um dia a pessoa estará ali e o filme da vida será passado. E ele verá que rejeitou. Então, tudo que nós precisar passar aqui não é nada. Diante daquele dia, quando você vê o filme da tua vida e saber, eu tive a oportunidade. Conta-se uma história, creio que verídica, de um homem que cometeu muitos delitos, tempo em que as coisas não eram informatizadas, e então ele devido aos seus delitos, né, estava todo lá nos papéis, no cartório, e ele foi lá e pensou, eu vou me inocentar uma vez por todas, e botou fogo no cartório, como é que diz? No fórum, e botou fogo no fórum. Mas um dia ele se converteu, e como disse o irmão Lutero, você incendiou o fórum, você incendiou o fórum, você tem que acertar. Se procura um mercenário numa hora dessa, por isso que o falso líder, ele manda mais alma para o inferno do que tudo que você imaginar. Mas quando você procura um verdadeiro atalaia, que não quer ter o sangue de ninguém nas mãos, vai doer, mas ele vai dizer a verdade. Vai doer, mas ele vai dizer, eu não tenho uma outra Bíblia aqui, meu irmão. Que às vezes chega cada maçaroca, vamos dizer assim, no colo do pastor, que ele pensa, e agora? Mas eu não tenho outra Bíblia, meu irmão. E esse irmão procurou o pastor. Pastor, o senhor lembra daquele fórum que foi incendiado há um tempo atrás? Lembro. Pois é, fui eu, e agora? Vai lá e confesse, se precisar, eu te dou assistência na cadeia. Não vale a pena fazer isso? Do que enfrentar o juízo? Do que enfrentar o julgamento? Deus falando aqui e ele rejeitando? Deus está nos chamando para uma limpeza. Deus está nos chamando para uma limpeza. Eu tenho uma linha, talvez para pregar amanhã, até estou um tanto em dúvida, até avisei o irmão Ariel, mas uma linha parecida como essa. Até seria até bom que eu não estivesse aqui escutando, para você ver como Deus trabalha nas mesmas linhas. Deus está trabalhando pelo amor do povo, trazendo limpeza. Que Deus abençoe a todos, e eu quero só dar uma pequena nota, por isso que pedi para vocês sentar. São 3 as principais atuações de um pastor. Isso eu ouvi do pastor Febrônio em uma reunião de pastores. As principais atuações: púlpito, escritório e visita. Então, essas das principais, né? Então, às vezes existe um preconceito, que eu falava com alguém hoje, sobre as pessoas ir para o escritório. Não pense isso. Vai lá para ser chamado a atenção. Não. O escritório está ali porque é um local que está ali para ajudar, para sarar as feridas, para aconselhar. Então, eu sei que isso é geral. Às vezes há aquele preconceito, não é? Fulano foi para o escritório, fulano foi para o escritório, o pastor mandou chamar. Que bom que mandou chamar para aconselhar. Que bom! Não é verdade? Nós precisamos perder esse complexo. Precisamos, porque é o local de atuação. E será que aqui não é mais fácil? Às vezes o pastor está aqui, vê fulano, ciclano, beltrano, a gente lembra, eu preciso falar com aquele irmão. Diácono, chama para mim. Né? Do que amanhã, às vezes eu até esqueci, ou não vai dar tempo de eu ir na casa. Já resolve 2, 3 casos uma vez só.
Preciso dar um retorno para aquela irmã, para aquele irmão. Chama, é simples. Vocês entenderam? Perder o complexo. Vamos perder, não é? Porque ali é para nos ajudar. Que Deus abençoe a todos, que Deus sustente cada um de nós, a pregação já terminou, não é? E que Deus possa cuidar de cada um de nós. E nunca hesite de procurar um ministério quando é necessário. Nunca hesite. Como sempre ouvimos no nosso pastor, ministério não tem esposa, não tem filho, não tem ninguém. Aquilo que ele tratou fica ali entre o ministério. Entre o ministério. Como disse, se há um caso que teve repercussão, que até a galinha da titia já sabe, aí sim, precisa dar uma nota. Se não, quando você procura o ministério, o verdadeiro ministério, você está procurando Cristo. Quando Moisés aconselhava, desculpa eu tomar o tempo de vocês, mas eu senti de dizer isso. Quando Moisés aconselhava a Deus e dizia, Deus, perdoa esse povo. Mombrana não entendia. Como podia Moisés aconselhar a Deus? Era o quê? O Espírito de Cristo em Moisés. E quando o ministério te aconselha, é Cristo te aconselhando. Agora eu me admiro a coragem. Desculpa, irmãos, eu vou ter que tomar um pouco esse tempo. Eu me admiro a coragem de alguém mentir para o ministro. E não adianta você mentir. Se você tiver a sorte de não morrer naturalmente ou espiritualmente, aquela tua mentira vai sair. Eu sei de casos que mentiu, enganou pastor, às vezes pensa que engana, mas não engana. Como o pastor Febrônio sempre me diz, nunca deve se forçar uma confissão. Toma a pessoa na palavra. É verdade isso? Não é? Então, que Deus te abençoe. E você sabe que é verdade. Aí às vezes a gente diz, mas tudo bem, então, irmão, se o irmão quiser nos procurar, estamos à disposição. Se ele tem um pouco de temor, no outro dia ele vai te procurar. Ou senão ele vai levar mais um tempo, mas e se ele é um filho, quando ele vê a bomba começar a estourar, os problemas, o cachorrão começar a morder, aí ele lembra, foi lá. E que bonito vai ficar para ele daí. Pastor, aquele dia eu menti. Sim, eu sabia que você estava mentindo. Aí já trouxe dano, problema, não teve que encarar? Teve que encarar. Então, que Deus ajude a cada um de nós aí pelo caminho mais curto, que é a confissão. E sempre gosto de repetir o que eu ouço do pastor Febrônio. Fui criado no ministério dele. Ele disse assim, muitas pessoas vão ao médico, quando o médico diz, por que você não me trouxe antes? Não posso fazer mais nada. Tivesse trazido antes, tinha resolvido. Agora, assinar o laudo de óbito. Não é verdade? E muitos casos vêm ao ministério quando já está um angu de um jeito que você pensa, e agora? Saia dessa, meu irmão. Eu não vou ir para o inferno por causa do teu pecado, mas pode esquecer. Não tem uma segunda Bíblia, não. O angu vai ser difícil de desembolar os caroços? Mas o pastor Febrônio, não vou nem pelo meu pecado, eu vou por pecado dos outros. Espera sentado, de pé cansa. E como diz ele, e às vezes chega cada caso que eu vou dizer, e agora? O que eu vou fazer? Mas diz ele, quando vem um caso ao ministério, e ele disse, se eu não puder fazer nada por você, mas nada menos, nem te dar um conselho, nem fazer nada, ainda está uma coisa que eu posso fazer, é orar por você. Então, por isso que o ministério é Cristo.
que tem os dois dinheiros, como disse o nosso irmão, que é o nosso advogado. E eu estava com essa expectativa mesmo, irmão Lutero. Não surpreendeu. Graças a Deus. Eu estou feliz, porque eu tenho visto Deus movimentando. E existe fase da igreja. Tem uma igreja que nós atendemos que ela está numa fase de bastante conversão. É o tempo que está vindo mesmo. Já veio 8 numa família só. É uma fase, vamos aproveitar aquela fase e evangelizar. E nós temos uma fase de limpeza, uma fase de irmãos voltando, irmãos reconciliando, e Deus quer uma limpeza. E vocês vão ver o que Deus pode fazer através desse grupo aqui. Vocês vão ver. Porque Deus nunca perdeu uma batalha. Deus abençoe a todos. E amanhã eu desejei ter uma escola dominical, principalmente com os jovens casais, mas de forma geral, todos que quiserem vir. Eu vou meditar, ver o que Deus tem para nós amanhã. Venham a partir das 9 horas. Nós vamos cantar talvez um ou 2 hinos, e depois nós vamos seguir com uma pequena escola, um aprendizado, né? Quem sabe até perguntas podem ser feitas. Tá bem? Agora sim, vamos ficar de pé. Eu não queria ter segurado vocês. É um prazer ver o irmão Adão, a irmã Rosângela, o irmão Adão, conhecido de longas datas. Ele sabe. E um dia, permita-me contar isso, a irmã Rosângela entrou em contato dizendo: eu quero me batizar, quero conhecer mais do Evangelho. Meu marido já é batizado, mas eu ainda não, e o nome dele é Adão Siqueira, não é? Siqueira? Hã? Adão Fernandes. Eu pensei, quem é esse Adão Fernandes que já é batizado? E a irmã, mas tá bom. Aí entramos em contato, a irmã disse: estou em Chapecó. E ela estava morando em Coronel na época, né? E eu ia descer lá para evangelizar, conversar. Daí dissemos: então vamos se encontrar ali no posto Delta e eu desço com vocês. Chegou lá o irmão Adão, conhecido velho, tinha morado em Bom Jesus, né? Foi batizado em que ano, irmão Adão? 97, 98? Que Deus abençoe vocês, que Deus conserve, e um dia desse nós todos iremos morar na glória, todos aqueles que entregarem suas vidas a Jesus Cristo. Então temos os pedidos de oração aqui. Oração em favor de Adão e Rosângela, que está ali, né? O certo é, e Maristela. Oração em favor da irmã Silvana. Oração em favor do irmão William Isaac, que esteve de aniversário. Irmão Fúlvio pede oração por sua mãe, que está doente. Oração em favor do irmão Orestes, que vai fazer um teste, né? E irmã Liliane pede oração por sua família. E aqui também, aqui era um hino, né? Temos também essa chave para orar. Levante as vossas mãos. Querido Deus, eterno Pai, apresentamos a Ti esses pedidos que estão em minhas mãos, como também esse agradecimento pelo aniversário do nosso irmão. E sabemos que estamos diante da Tua presença, porque o sangue do Senhor ainda está no propiciatório, e o Senhor está, ó Deus, com os seus ouvidos atento a cada necessidade. O Senhor está esperando que cada pecador volte ao aprisco, se reconheça e peça o perdão, porque o Senhor tem prazer de perdoar. Que o Senhor abençoe cada um desses pedidos de oração e conceda segundo as suas necessidades. Também pedimos a bênção sobre esse automóvel que esse irmão adquiriu. Que o Senhor abençoe e que seja para a bênção dele e sua família. Agora leva teu povo em paz, guardado, dando uma boa noite a todos. E amanhã, quando estaremos aqui para a escola, como também à noite para o culto, que a bênção do Senhor esteja sobre todos os nossos irmãos. Amém.
Deus abençoe.